Campeonato Nacional de Motocross Jogos Santa Casa teve a sua quinta etapa no Moçarria, no concelho de Santarém. Na primeira manga de MX2, temos já imagens, o shot foi para o andarista Tomás Clemente com o número 9, os comandos da onda da Lusa Motors. No entanto, ainda na volta de abertura, o piloto seria ultrapassado pelo líder do campeonato, Eric Tomás, com o número 208. Tomás aos comandos de uma Yamaha Fitness 21 DT Works. Caminhou para uma vitória folgada, no entanto seria penalizado em duas posições por ter desrespeitado uma situação de bandeiras amarelas. Com isto, a vitória foi atribuída a Fábio Costa com Gás número 291 da Momento TT Jet Marking Stickers. Segunda posição para Henrique Panovich com o número 225, terceiro para Edic Tomás, quarto Afonso Gomes, quinto Martins Pinto, sexto Tomás Clemente, sétimo Ruben Ribeiro, o oitavo Francisco Salveiro, o nono Alex Almeida e o décimo David Fernandes. Se na classe MX2 contamos com 28 concorrentes, categoria MX1, da qual vemos já imagens da primeira manga, foram 25 os participantes nesta que é a cilindrada maior do Campeonato Nacional de Motocross Jogos Santa Casa. A novidade foi a presença do piloto do Campeonato do Mundo de MXGP, Ruben Fernandes, um espanhol, filho de Paco Real, piloto que durante mais de 15 anos foi presença assídua nos campeonatos portugueses de motocross. Fernandes, piloto que disputa atualmente um lugar no top 3 do Campeonato do Mundo de MXGP, nesta foi a quinta etapa do Campeonato Nacional de Motocross Jogos Santa Casa e naturalmente dominou. Na segunda posição, André Sérgio com a Peta Portugal da 300 centímetros cúbicos a 2 tempos. Terminaria na segunda posição depois de superar Joel António. O número 17, Gonçalo Reis, com a esquadra da Easy Motors, que foi o quarto classificado e melhor veterano. Já o top 5 terminou o número 248, Francisco Salgado, na frente de Carlos Alberto com o número 10. Número 396, José Feijó foi mais um espanhol no top 10 desta primeira manga. Voltando uma meta na frente de Pedro Costa, Nuno Palma, Carlos Faustino. "22 jovens pilotos apresentaram-se na grelha de partida da categoria MX 65, nesta foi a quarta etapa do campeonato desta classe. Na batalha pela vitória nas duas mangas, Duarte Pinto, Leonardo Gai e Guilherme Gomes foram os grandes protagonistas. Gomes com o número 14, Pinto com o número 322 e Gai com o número 44. O acumulado das duas corridas, Duarte Pinto com a KTM da Moto Fundador sairia vencedor da classificação. Na frente do líder do campeonato, número 44, Leonardo Gai com a Yamaha da Moto Ciclinense Moto Fundador. Guilherme Gomes com o número 14 com a KTM da Boncar, dominaria no degrau mais baixo do pódio. Francisco Fernandes com o número 113 foi o quarto classificado, na frente de Daniel Rama. Dominaram Santiago Pereira, Neito dos Santos, Gabriel Lopes, Francisco Nunes e Brando Silva. Lá em Cortelha, sim, ganhei. Já nesta tive a andar, mas Capo soltou-se e o Leonardo acho que aproveitou, ganhou. 21 pilotos alinharam na grelha de partida da categoria MX50, o escalão mais jovem do Campeonato Nacional de Motocross, para pilotos com idades entre os 5 e os 9 anos. Inclui também a classe MXZ para motos elétricas e o troféu Motos VR PW50, total de mais de 20 jovens participantes. Nesta foi a quarta etapa do Campeonato Nacional de MX50. Edgar Povo com o número 222, com o esquadra da Fit Race, venceu ambas as mangas. O campeão de título Edgar Salustiano foi o segundo. Mais Gomes com o número 159 foi o terceiro, na frente de Diego Loureiro e Quarto Chave. Na segunda metade do top 10, Afonso Turcato, Gonçalo Costa, Rodrigo Garcia, o vencedor da classe MXE,
Lucas Araújo, Rodrigo Matos e Miguel Santos foi o vencedor do troféu Motors VR PW50. Triunfo de Ecacobo na segunda manga de MX-50 aqui no Serrano. Caí pela frente, bati noutra pessoa, caí para o lado, mas consegui levantar e recuperar o primeiro lugar. Na segunda manga da MX2, o líder inicial foi Fábio Costa, vencedor da primeira corrida, o produto da Cascais Momento TT Jetmark King Stickers. Vou atrás de si o líder do campeonato, Eric Tomás, com o número 208, os comandos da Yamaha da Afonso Motos Fitness 21 DT Works. Tomás demoraria 3 voltas para conseguir ultrapassar Fábio Costa, mas assim que o conseguiu, precisamente nesta imagem, começou a construir uma vantagem entre si e o piloto da Lourinhã, por vencer por 12 segundos e meio. Henrique Benavides foi muito regular, terminou na terceira posição, enquanto que Afonso Gomes foi o quarto, na frente de Martins Pinho. Pinho com o número 32, foi uma queda na volta de abertura que levou para a última posição, fez uma espetacular recuperação. O sexto foi Tomás Clemente, o sétimo Francisco Salgado, o oitavo Tomás Santos, o nono David Fernandes e o décimo Alex Almeida. Na classificação geral, Fábio Costa foi o vencedor da ronda da Moçarria, na frente de Eric Tomás. Henrique Benavides subiu ao degrau mais baixo do pódio, na frente de Afonso Gomes e de Martins. Boa tarde a toda a gente, obrigado a todos os que vieram aqui até ao circuito da Carneira a apoiar, obrigado a todos. Quanto à corrida 2 não tinha nada fácil, foi difícil, a pista não está nas melhores condições, está muito difícil e tive a sorte que o Eric teve a utilizar na primeira corrida, foi assim, mais uma e vamos lutar até ao final do campeonato. A segunda manga de MX1 seguiu o programa competitivo desta que foi a quinta etapa do Campeonato Nacional de Motocross Jogos Santa Casa. Mais uma vez, Ruben Fernandes, os comandos de uma Honda de fábrica da equipa HRC, liderou de início ao piloto que se encontra a disputar um lugar no top 3 no Campeonato do Mundo de MXGP. Fase inicial, André Sérgio com uma Beta 300 a 2 tempos, ainda tentou perseguir o espanhol, acabaria por ficar mais para trás, mas assegurou a segunda posição. No terceiro lugar, o número 248, Francisco Salgado, os comandos da Gás da Chave Moto Racing Team, foi o terceiro na frente do piloto que vemos na imagem, vencedor da classe MX Veteranos, Gonçalo Reis. Depois de se reformar do Enduro, Reis agora a assumir por inteiro a participação no Campeonato Nacional de Motocross Jogos Santa Casa e com o título de MX Veteranos na sua mira. José Feijó, com o número 396, com o Kawasaki, foi o quinto classificado na frente de Carlos Alberto, Pedro Costa, Nilo Palma, Carlos Faustino e Micael Luís. Classificação geral, Ruben Fernandes venceu sobre André Sérgio, Francisco Salgado, Gonçalo Reis e José Feijó. Bueno, disfruté mucho este fin de semana, acho que foi un bom treino para mí. Não sei se é possibilidade de ir a alguma outra casa, a aporte mais de calidade. Fernando Joanos, no Conselho da Guarda,
recebeu a terceira etapa do Campeonato da Europa de Motocross Zona Sudoeste nas classes EMX 85 e EMX 65. O Crossódromo Internacional das Lajes a ser mais uma vez o palco do europeu destas categorias, na classe EMX 85, da qual vemos já imagens. O número 185, Rodrigo Barros, foi o melhor luso, 11º na primeira manga. O piloto da Yamaha mostrou claramente querer mais e na segunda corrida saiu melhor da grelha, lutou com tudo o que tinha e alcançou a 10ª posição na classificação geral. O seu esforço foi recompensado com o 9º lugar. Na imagem, Filipe Saúde e Gustavo Pichler foram 23º e 22º na estreia de ambos no Europeu de Motocross. Infelizmente, Bernardo Pinto sofreu uma queda nos treinos de sábado e não pôde alinhar nas duas corridas de domingo. O espanhol Juan Izaguirre e o italiano Ricardo Pini dividiram as vitórias nas duas mangas, mas seria Liam Bruno a triunfar na classificação geral. Na classe EMX 65, da qual vemos agora o arranque, dois portugueses estiveram em destaque. Foram eles Duarte Pinto e Guilherme Gomes. Duarte Pinto, com o número 303, não arrancou bem na primeira manga e isso acabaria por penalizar o seu resultado final. Foi oitavo classificado. Na segunda corrida, o piloto da KTM lutou de igual para igual com os 4 primeiros e cortou a meta num excelente 5º posto. Guilherme Gomes, por sua vez, rodou grande parte da corrida de abertura no 6º lugar, mas perdeu uma posição na última volta. O número 314 chegou a ser 5º na segunda corrida, mas problemas com a sua embreagem obrigaram-no a abrandar o ritmo e a optar pela 7ª posição. Na classificação geral, Pinto e Gomes foram 6º e 7º respectivamente. Infelizmente, Leonardo Gaio caiu nos treinos de sábado e não pôde alinhar nas duas corridas. O italiano Francesco Assini dominou os acontecimentos na frente do francês Tim Lopes e de Gonzalo Salvador. Fernão Joanes foi também o palco da 6ª e penúltima etapa do Campeonato Nacional de Motocross Jogos Santa Casa nas classes MX1 e MX2. Na primeira manga de MX1, de que estamos a ver já imagens, Paulo Alberto, com o número 211, líder do campeonato, arrancou na frente. Carlos Campano, um estreante no Campeonato Nacional de Motocross, campeão do mundo de MX3 em 2010 e 5 vezes campeão brasileiro de motocross, demorou 2 voltas para conseguir roubar a liderança ao seu ex-colega de equipa na Yamaha Brasil. A partir daí, Campano isolou-se na liderança, rodou sempre com uma vantagem para Paulo Alberto na casa dos 6 segundos. E levaria de vencida esta primeira manga da classe MX1. Na terceira posição, o piloto número 187 com o beta André Sérgio. O quarto foi José Feijó. O quinto, Francisco Salgado, Gonçalo Reis, Carlos Alberto, Carlos Faustino, Pedro Costa e Micael Luís completaram o top 10, sendo Gonçalo Reis o vencedor em veteranos. Na categoria MX2, primeira manga com o old shot do número 315, Ruben Ribeiro, seguido por Pedro Rino com o número 28, que de imediato assumiu a liderança na frente do regressado Ricardo Freire, após 3 anos de ausência do Campeonato Nacional de Motocross. Rino liderou as primeiras 2 voltas, ao passo que os candidatos ao título, Eric Tomás e Fábio Costa, arrancaram respectivamente em 3º e 5º lugar. Aqui na imagem, a ultrapassagem de Eric Tomás, o líder do campeonato, a Pedro Rino, para assumir o comando da corrida que jamais viria a largar. Fábio Costa com o número 291. Demorou 4 voltas a chegar à 2ª posição, acabaria por também ele conseguir ultrapassar Pedro Rino, mas já nada pôde fazer quanto ao domínio de Eric Tomás. O espanhol venceu sobre o piloto da Gas Gas. Pedro Rino, com o fantástico arranque
foi o terceiro classificado na frente de Afonso Gomes com o número 141, aqui na imagem a alcançar Ricardo Freire e a relegar o piloto da KTM para a quinta posição. Henrique Benevides foi o sexto classificado depois de uma queda logo a seguir ao arranque. O sétimo foi Martim Espinho, o oitavo Alex Almeida, o nono Tomás Clemente, o décimo Ruben Ribeiro. E a vencer entre a classe MX 125 Júnior, número 247, Tomás Santos, 12º classificado entre os 28 pilotos presentes na categoria MX2. A segunda manga de MX1, disputada sobre intensa chuva, Paulo Alberto voltou a arrancar na frente com a Yamaha Speed City número 211. O piloto de Leiria liderou as primeiras 7 voltas, aproveitando um mau arranque da parte de Carlos Campano. André Sérgio, com o número 187, foi o segundo classificado nos momentos iniciais. Campano acabaria por alcançar Paulo Alberto, abraços com problemas de visão nos seus óculos. Piloto número 211 acabaria por beneficiar dos problemas sofridos por Campano também com os seus óculos e retomou assim a liderança a 6 voltas do final e com a vitória conseguiu conquistar desde já o Campeonato Nacional de MX1, o primeiro título da sua carreira nesta categoria. Na segunda posição terminou Carlos Campano, o terceiro foi André Sérgio, o quarto José Feijó, o quinto Francisco Salgado, o sexto vencedor da classe veteranos Gonçalo Reis, o sétimo Carlos Alberto, o oitavo Pedro Costa, o nono Micael Luís e o décimo Carlos Faustino. Paulo Alberto a conseguir assim garantir desde já a coroa com uma ronda ainda por disputar no Campeonato Nacional de Motocross. Eu senti bem durante todo o fim de semana. Estive aqui com o colega de equipa, o Carlos Campano, espanhol, que veio aqui prestigiar também o evento. É claro que eu sei que ele podia ter atacado mais agora na segunda manga, mas ele também não está a arriscar tudo e fez muito bem. Eu consegui ser campeão, sendo campeão antecipadamente. É o meu primeiro título da MX no Portugal. Nunca tinha conseguido fazer o campeonato todo assim na totalidade, sempre faltavam bastantes etapas. Por isso estou feliz e agora o foco continua no Brasil, que é o mais importante, para ter uma temporada muito longa por lá. Segunda manga da classe MX2 encerrou o programa competitivo em Fernão Joanes, mais uma vez sob intensa chuva. O Autódromo Internacional das Lajes foi o palco desta penúltima ronda da temporada. Éric Thomas foi o autor do wall shot na frente de Fábio Costa, que na volta de abertura surpreendeu o espanhol e assumiu a liderança. Costa a querer repetir o triunfo alcançado na ronda anterior na Mussarria, mas a não conseguir aguentar a pressão de Tomás, que rapidamente recuperou a liderança e caminhou para mais uma vitória. O número 225, Henrique Benevides, compensou o azar sofrido na primeira manga com um fantástico terceiro lugar nesta segunda corrida e também na classificação geral. Subiu ao pódio ao lado de Éric Thomas e Fábio Costa. Martim Espinho foi o quarto nesta segunda manga, na frente de Afonso Gomes, Pedro Rino, Ricardo Freire, Tomás Clemente, Rodrigo Benevides e Francisco Salgueiro Júnior. Tomás Santos, na 12ª posição, sagrou-se campeão nacional de MX 125 Júnior. Bueno, al final ha sido una carrera divertida, un poco diferente a todas las otras, pero bueno, hemos disfrutado muchísimo y nada, otra victoria más y a por la siguiente.
Campeonato Nacional de Motocross Jogos Santa Casa teve a sua 7ª e última etapa em Vieira do Minho. Na categoria MX2, da qual vemos já imagens da primeira manga, o melhor arranque foi para Eric Tomás com o número 208 aos comandos da Yamaha da Afonso Motos Fitness 21 DT Works. Martim Espinho com o número 32 perseguiu o espanhol nas voltas iniciais, mas seria ultrapassado por Fábio Costa. Lá na frente, Eric Tomás dominou de início ao fim. Costa foi o segundo classificado e com este resultado o espanhol sagrou-se campeão nacional de MX2 da temporada de 2023, sendo o primeiro estrangeiro na história da FMP a conseguir fazê-lo. Na terceira posição terminou Martim Espinho, na frente de Afonso Gomes, Alex Almeida, Pedro Rino, Francisco Salgueiro Júnior, Tomás Alves e Tomás Santos. Santos, o campeão nacional de MX 125 Júnior, título já conseguido em Fernão Joanes. 11 pilotos alinharam na grelha de partida para a primeira manga de MX1, na ausência do já consagrado campeão nacional da temporada 2023, Paulo Alberto, por se encontrar a competir no Brasil neste fim de semana. Foi Francisco Salgado o primeiro líder da manga de abertura de MX1. No entanto, o piloto da Gasgas sofreu uma queda na volta de abertura e de imediato o André Sérgio, com a Beta 300 RX a 2 tempos, assumiu a liderança. O piloto da Beta Portugal Motospinha comandou toda a corrida e triunfou com uma larga margem sobre o espanhol José Feijó. Na imagem, Gonçalo Reis, com o número 17, foi o terceiro classificado e melhor entre os pilotos de MX veteranos. Francisco Salgado, com o número 248, que na imagem foi o quarto classificado depois da queda na volta de abertura. Carlos Faustino, com o número 93, encerrou o top 5. Na frente de João Sousa, Victor Hernandes, Cláudio Duarte, Rui Ribeiro e Luís Mateus. Aqui a repetição da queda de Francisco Salgado na volta de abertura. A vitória foi de André Sérgio. Vieira do Minho foi também o palco da jornada de encerramento do Campeonato Nacional de MX 85. Pilotos com idades entre os 11 e os 15 anos realizaram aqui a prova de encerramento do seu campeonato. Na primeira manga foi Rodrigo Barros a vencer sobre Bernardo Pinto. Pinto chegou a esta prova na liderança do campeonato, mas Barros foi mais forte na corrida de abertura. No entanto, na segunda manga, problemas mecânicos na moto de Rodrigo Barros, como vimos na imagem, impediram-no de lutar contra o piloto da KTM Moto fundador Bernardo Pinto, que assim triunfou mais uma vez, venceu todas as classificações gerais das 6 rondas de 2023 e naturalmente sagrou-se campeão nacional de MX 85. Segunda posição na prova e também no campeonato para Rodrigo Barros, na frente de Gustavo Pichler, Rafael Leonardo, Filipe Saúde, Leonardo Gaio, Luís Brandão, Rafael Ribeiro, Tiago Coutrin e Salvador Carreira. Para começar, esta corrida correu muito bem. Esta temperatura dificultou um bocado, a pista está difícil, mas foi um ano de muito trabalho e é para ganhar. Se sair daqui campeão nacional, estou muito contente. Foi muito sacrifício, fui eu, a minha família, treinador, foi toda a gente, foi um enorme esforço. Foi uma corrida até bastante fácil. Pronto, a níveis internacionais, acho que já não consigo, só se for no Coupe l'Avenir, na Bélgica. E pronto, em 2024 subo de escalão para as 125 e estamos cá. Na segunda manga de MX2, mais uma vez, Eric Tomás dominou de fio a pavio.
aos comandos da Yamaha da Afonso Motos Fitness 21 DT Works, o catalão, atualmente a residir na Galiza, triunfou com 10 segundos de vantagem na luta pela segunda posição, de que vemos imagens agora. Martins Pinho segurou a segunda posição durante quase metade da corrida, com a forte pressão de Fábio Costa com o número 291. O piloto da Husqvarna MX-32 acabaria por ceder a posição ao piloto da GasGas no momento TT Jetmar King Stickers. Na quarta posição, Afonso Gomes com o número 141 rodou atrás de Costa e Espinho durante muito tempo, mas na fase final da corrida atacou o terceiro posto de Martins Pinho e subiu ao degrau mais baixo do pódio. Espinho foi então o quarto, Alex Almeida o quinto, Pedro Rino, Francisco Salgueiro Júnior, Tomás Alves, Tomás Santos e Tomás Clemente fecharam o top 10. La verdad que mi experiencia en Brasil fue buena. Está claro que siempre se puede mejorar, todo es mejorable. Pero bueno, la verdad que fue una buena experiencia y mirando cosas de futuro para el año que viene. Y la verdad que aquí en Portugal me lo he pasado súper bien e intentaré a ver si puedo venir el año que viene también a correr. Y nada, agradecer a todos mis patrocinadores, sobre todo a Alfonso Motos, que me ayudó a poder correr aquí y nada. A segunda manga de MX1 encerrou o programa competitivo na pista do Mosteiro Off-Road Park de Vieira do Minho. O all shot foi para Francisco Salgado, com a GasGas da Chave Motor Racing Team de novo com um excelente arranque. No entanto, a liderança foi assumida por Gonçalo Reis com o número 17, piloto da Husqvarna do time Easy Motos Maxis, mas rapidamente André Sérgio com a Beta 300 a 2 tempos assumiu a primeira posição para não mais alargar até final. Na batalha pela segunda posição, José Feijó, na imagem com a Kawasaki da Moto Passion, levou a melhor sobre Francisco Salgado. Salgado derrotou Gonçalo Reis e assim conseguiu subir ao degrau mais baixo do pódio na classificação geral. A quinta posição foi por número 93, Carlos Faustino. O sexto foi João Sousa, seguido de Victor Hernandes, Cláudio Duarte, Rui Ribeiro e Luís Mateus. Sim, começámos não vou dizer um pouco mal, mas a moto a beta de motocross não chegou a tempo. Tive de fazer 2 corridas na moto de enduro, tentei-me adaptar à moto, depois acabou por chegar a RX, adaptei-me também à moto. Acho que foi ao longo de todo o ano que comecei-me a adaptar cada vez mais à moto. Infelizmente o ritmo de corrida não foi o que eu estava à espera este ano, comparado com o ano passado. Dividir-me entre o enduro e o motocross, não sabia qual é que era, havia a coisa que eu tinha que mais treinar, mas no final do campeonato tudo compensou, campeão de Open 2 e Absolute e vice-campeão de motocross MX1. Acho que estamos todos de parabéns, tanto a minha equipa como Beta Portugal, Moto Espinha, fizeram um excelente trabalho na moto. Acho que mostramos que a Beta está no mercado, forte, e agora é continuar a evoluir. E a nível de 2023, tens mais alguns projetos? Sim, para o ano novamente vou estar com a Beta, em princípio. Vamos optar novamente por motocross, no Enduro passo para a Elite e no motocross acho que me vou ficar para a MX1. Está terminada a temporada de 2023 do Campeonato Nacional de Motocross Jogos Santa Casa. Parabéns aos campeões Paulo Alberto, Gonçalo Reis, Eric Tomás, Tomás Santos, Bernardo Pinto e Edgar Pova. O título de MX65 será entregue na Madeira em outubro.